Eu não acho que o problema do Brasil é o déficit público, eu não acho que o problema do Brasil é a falta de saneamento, eu acho que o problema do Brasil é que o brasileiro não tem paz em nenhum momento em que ele está. Então, eu queria facilitar a vida do Diego, só colocando aqui um quadro para ver se ele acha que eu estou certo ou se eu estou errado, né? Quando eu olhei pela primeira vez essa questão de segurança pública, o que eu percebi? Eu percebi leis e rituais jurídicos. Eu sou engenheiro, então estou usando as minhas próprias palavras, né? Tem leis, tem regras, tem isso, tem aquilo. Assim, que eu achei primeiro que eu não tinha entendido de tão bizarro que eu achei. Então, por exemplo, tem a tal de uma progressão de regime, que funciona assim: o sujeito é condenado a 30 anos, aí você fica esperando que o cara fique 30 anos na prisão. Mas depois de 5 anos, ele está livre. Como aconteceu, por exemplo, com os assassinos que torturaram, depois queimaram o Tim Lopes no morro aqui do Rio de Janeiro. Um saiu com 5 anos, o outro saiu com 7 anos. Apesar de, você ler no jornal Manchete, foi condenado a 40 anos. Primeira coisa, essa tal de progressão de regime. Depois eu descobri uma outra coisa mais bizarra ainda, que é uma tal de audiência de custódia, que a juíza Ludmila Lins Grilo chama muito bem de serviço de atendimento ao consumidor do bandido. O que é audiência de custódia, meus amigos? Deixa eu, que sou leigo, explicar para vocês. É assim: você saiu aqui, acabou de assistir a live, foi dar uma volta com a sua esposa, chegou um bandido e encostou uma arma na sua cabeça e disse o seguinte: me dá o dinheiro ou você morre. E aí, esse bandido estava com azar. Naquela hora estava passando a polícia prendeu ele em flagrante. Não existe dúvida sobre o fato de que ele estava cometendo um crime. Ele estava com a arma na sua cabeça. Esse cara é preso, ele vai para algum lugar. Em 24 horas, ele tem que ser levado à frente de um juiz, com o único objetivo de verificar se ele está sendo bem tratado. Esse é o único assunto que se trata na audiência de custódia. O juiz não vai querer saber, mas a vítima, como é que ela está? Esse vagabundo, desculpe, não é o termo técnico, né? Esse indivíduo em situação de risco social, ele atirou na vítima, ele xingou a vítima, ele causou na vítima um trauma que a vítima jamais vai esquecer na sua vida. Não se fala disso. O juiz só quer saber: o senhor está sendo bem tratado? O senhor recebeu alimentação? E aí alguns juízes, parece que dizem até assim: olha, se o senhor quiser representar, quer dizer, tomar alguma ação legal contra os policiais que o prenderam, este é o momento. Então, audiência de custódia. Eu descobri que existe uma outra coisa também chamada visita íntima, Visita íntima significa o seguinte: todo criminoso brasileiro, quando vai para um presídio, todo criminoso, sem exceção, isso inclui até estuprador, ele tem direito a fazer sexo com uma pessoa da escolha dele. Ele dá lá o nome: eu quero essa pessoa, eu quero essa outra pessoa. Isso é um direito, e se você conversar com os garantistas penais, eles ficam furiosos de você questionar que direito é esse, de onde saiu esse direito, de um sujeito que cometeu um crime bárbaro, ou até mesmo um crime de natureza sexual. Por que ele tem esse direito de fazer sexo na prisão? E o último, que parece uma piada, é uma tal de remissão de pena por leitura, que é o seguinte, pessoal: o sujeito que está lá na prisão, ele diz que ele leu um livro e aí ele tem deduzido da pena dele alguns dias. Então, se ele disser que ele leu 10 livros, ele vai ter lá deduzido 10 vezes aquela quantidade. Então, qual foi a minha conclusão? O criminoso comum no Brasil, ele fica impune na maioria dos casos. Você que foi vítima de crime, você que foi assaltado, você que teve a sua casa invadida, que tem uma expectativa natural, que a justiça seja feita. A gente vê isso muito na televisão, como os repórteres entrevistam a vítima de um crime. Aí, geralmente, você ouve essa frase: não, tudo que eu quero é que a justiça seja feita. Não vai ser, companheiro. Não existe isso.
E aí, Diego, nos últimos meses aqui no Brasil, nos últimos anos, a gente começou a ver um outro fenômeno. O criminoso comum ele não é punido, mas a gente começou a ver um fenômeno de punição de pessoas, indivíduos, que não cometeram nenhum crime. E aí eu posso estar falando besteira, porque eu sou engenheiro. Mas, por exemplo, os meus amigos que são advogados, que são juízes, me dizem, Roberto, tem um princípio básico no direito penal que é o seguinte: não existe crime sem uma lei anterior que o defina. Então, se foi passada uma lei que diz que tomar suco de canudinho é crime, aquilo ali passa a ser crime, né? Mas nenhum tribunal pode resolver que, a partir de agora, tomar suco de canudinho é crime. Isso aconteceu no Brasil, né? Se eu estiver errado, Diego, me corrija. Outra coisa que me impressionou muito é a aparente existência de pessoas punidas por dar uma opinião. Eu sempre ouvi falar que no Estado de Direito ninguém pode ser punido por dar uma opinião. Não existe crime de opinião, né? Eu tenho direito a dizer as maiores barbaridades, desde, lógico, que eu não ofenda, não calunie, não ameace ninguém. Inclusive, durante os 16 anos de reinado do PT aqui no Brasil, a gente viu declarações, né? A gente viu um sujeito, eu não vou falar o nome dele, dizendo que para a classe média a solução era, né, uma boa pá, uma boa espingarda, um bom paredão, uma boa cova. A gente viu outros conclamando os exércitos do Stedley a tomarem as ruas. E, né, nada, embora algumas dessas declarações tivessem o nítido caráter de ameaça, nada aconteceu com eles. Agora, nos últimos tempos, a gente viu pessoas presas por crime de opinião, né? E, por último, Diego, o que eu escutei muitos dos meus amigos comentando foi um fenômeno da dissolução da separação de papéis no inquérito, né, criminal, no inquérito policial, tá? Uma investigação. Numa investigação, você tem aquela entidade que acusa, você tem uma outra que investiga, você tem uma outra que julga, e você tem aquela parte que foi afetada, que foi ofendida, tá? E parece que a gente viu um fenômeno em que todas essas partes viraram uma parte só, o que seria uma flagrante violação do tão decantado Estado de Direito. Não sei se eu falei besteira. Justamente isso aí, pegando esse último exemplo, é como se eu fosse vítima de um furto, de um roubo, não é? Essa separação funciona assim. Eu não posso ser vítima e ser investigador e ser julgador, não, ao mesmo tempo. Então, tá muito bem colocado, é exatamente isso aí. E a preocupação que eu dizia anteriormente, no sentido de que a justiça se torne algo plebiscitário, nos moldes aqueles que o Foucault pregava e que o Roger Scruton criticava, é justamente nesse sentido, né, que o crime não passe a ter mais uma definição legal, que é fundamental, mas ele seja atribuído conforme a figura do denunciado. Isso é uma coisa muito preocupante e muito perigosa. Eu cito, tem um ensaio que eu cito, o Arquipélago Gulag, do Solzhenitsyn, e ele fala de um artigo do Código Penal Soviético, salvo engano, no artigo 58, que ele dizia que não havia sob a abóbada celeste conduta que não se enquadrasse ali. Então, quando você começa a permitir a criação de tipos penais, né, incriminação a posteriori, ou a incriminação de forma tão genérica quanto se pretenda para pegar determinadas pessoas, isso gera um risco gravíssimo de um Estado totalitário, qual você pode lançar mão do direito penal não mais para punir condutas de tipicidade estrita, consagradas no Código Penal, mas para perseguir inimigos. Isso é um risco que é um risco permanente, né, em qualquer Estado. Então, essa é a minha preocupação. Os exemplos estão muito bem colocados, Mota, e eu acho muito pertinente.